Olá, aluno do primeiro ano. Chegamos à semana 5 do volume 2 do PET do Estado de Minas. E nessa semana nós vamos corrigir, né? Você já deve ter estudado aí sobre as leis de Newton, em especial a primeira e a terceira lei, que é a lei da inércia e o princípio da ação e reação. E agora, então, nós vamos corrigir as atividades dessa semana do PET. Lembrando que, se ficar alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, eu vou me empenhar para responder para você. E se gostou, se inscreve no canal, deixa um gostei aí para ajudar a gente. Vamos lá, então? Na atividade 1, ele fala, baseando-se na primeira lei de Newton, assinale a alternativa correta. Então, vamos lembrar, qual que é a primeira lei de Newton? Princípio da inércia. Todo corpo tende a manter o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Então, vamos lá. Na letra A. Se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos um objeto cair, esse objeto fará uma trajetória retilínea em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta o movimento dos objetos no seu interior. Bom, é muito comum nos livros de física ter exercícios sobre isso, né? E ter imagens de atividade. Eu peguei uma imagem de um site de exercícios para vestibular que fala sobre o vagão de um trem. Então, olha bem, para o observador, para quem está dentro do ônibus, no caso não é trem, é ônibus, né? O objeto vai cair em linha reta, sim. Mas para quem está fora, como o solo está de fora do ônibus, o ônibus ele está, o sentido de movimento e repouso é muito relativo, porque depende do referencial. Mas para quem está de fora, para quem está no solo, esse objeto vai descrever um arco de parábola. Então, essa alternativa A, quando ela fala que a trajetória retilínea em relação ao solo, não, em relação ao ônibus, ao assento do ônibus, ao piso do ônibus, sim, mas ao solo, não, né? Então, essa está errada. Na letra B, quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo que, na ocorrência de uma frenagem, sejamos arremessados para fora do carro em virtude da tendência de permanecermos em movimento. Olha bem, é exatamente o que fala a lei da inércia. O nosso corpo, quando estamos dentro do carro, tende a continuar o movimento. E no continuar o movimento, nós somos arremessados para frente. Então, para que a gente não saia para a brisa fora, é que a gente usa o cinto de segurança. A letra B está correta. Na letra C, ele fala, quanto maior a massa do carro, mais fácil será alterar sua velocidade. Quanto maior a massa, não, gente. O que é massa? Massa é medida de inércia. A massa é aquela, vamos pôr entre aspas, preguiça que o corpo tem de entrar em velocidade. Então, quanto maior a massa, mais difícil é aumentar a velocidade ou diminuir, mais difícil é alterar essa velocidade. Então, está errado. Na letra D, ele fala, o estado de repouso e o de movimento retilíneo independem do referencial adotado. Gente, independe nada não, depende. Vamos supor que eu esteja andando, eu sempre faço em aula presencial essa experiência com os meus alunos. Eu seguro o apagador na minha mão e eu falo, olha, em relação, e vou andando, caminhando na frente do quadro. Aí eu falo que em relação, por exemplo, à mesa do professor, à medida que eu caminho, o apagador está em movimento. Por quê? Porque a distância está variando, a distância entre a mesa e ele está variando. Então, o apagador está em movimento. Mas em relação à minha pessoa, como eu estou andando, segurando ele sem mover a mão, ele, em relação a mim, ele está em repouso, apesar de eu estar em movimento. Então, o repouso e movimento dependem do referencial adotado, sim. Na 2, eu coloquei até uma imagem real aí. Eu não sei se a velocidade foi a mesma,
não deve ter sido até uma velocidade menor, mas ele fala aí, um Fusca em movimento acelerado possui velocidade de 90 km por hora e se envolve em uma colisão frontal com o caminhão. A força que o caminhão exerce sobre o Fusca durante o contato é maior, menor ou igual à força que o Fusca exerce no caminhão. Então, essa é a primeira pergunta, né? Então, aqui, 90 km por hora. Ele quer saber a força, se ele é maior, menor ou igual. É um par ação e reação. A mesma força com que o Fusca empurra o caminhão empurra o Fusca, né? E só que ele quer saber por que o Fusca normalmente sofre mais danos do que o caminhão. Então, como resposta, a gente pode colocar aqui que as forças envolvidas são para ação e reação. Então, elas têm o mesmo modo, elas têm a mesma intensidade. Tanto a força que o carro aplica no caminhão, como a que o caminhão aplica no carro. Agora, por que o carro sofre mais, então, do que o caminhão? Vocês olharem na imagem, vocês vão ver que o Fusquinha está destruído. E a Scania, nem tanto, né? Então, é porque a massa do Fusca é muito menor. Então, o que é força? Força é a interação entre dois corpos. Então, quanto maior a massa, essa força, vocês vão ver lá na segunda lei de Newton que para uma mesma aceleração, você vai ter a força variando de acordo com a massa, né? Então, por ter uma massa menor, ele vai sofrer um dano maior, uma deformação maior. Já o caminhão, como ele é mais maçudo, vamos dizer assim, ele vai receber um dano, né, uma deformação menor. Na 3, ele fala, um jogador de futebol chuta a bola exercendo nela uma força de 9 kg força. Letra A, qual o valor da reação dessa força? Então, a força de ação e reação, elas têm a mesma intensidade. Então, a bola reage sobre o pé do jogador com a mesma intensidade e direção que o jogador deu o chute na bola. Mas o sentido da força que é oposto. Então, vai ser os mesmos 9 kg força. Eu escrevi um monte de coisa aí, mas você pode pôr só 9 kg força se quiser. Letra B. Qual corpo exerce a força de reação? Então, o jogador fez a ação sobre a bola e a bola reagiu sobre o pé do jogador. Então, a reação é exercida pela bola sobre o pé do jogador. 4. Explique como, ao puxar rapidamente a toalha de uma mesa, que contém sobre ela vários pratos de porcelana, uma pessoa não derruba nenhum sob a mesa. Quer dizer, nenhum vai para o chão debaixo da mesa. Por quê, gente? Justamente por causa do princípio da inércia. Quando ele puxou rápido, ele não deu tempo deles vencerem a inércia e eles permaneceram no mesmo lugar. Tá? Então, ao puxar rapidamente a toalha, os objetos sobre ela não tiveram tempo suficiente para vencer a inércia e entrarem em movimento junto. Então, assim, devido à inércia, eles tendem a permanecer onde estavam. Tem um videozinho muito legal de 2 meninos no YouTube que eles puxam a toalha e fica tudo na mesa. Só que eles puxam com tanta força e tão rápido que eles caem sobre o armário vira e quebra a mesa, quebra tudo. Né? A questão 5 fala a respeito da terceira lei de Newton. Marque a alternativa verdadeira. Então vamos lembrar, qual que é a terceira lei de Newton? O princípio da ação e reação. Para toda ação, nós temos uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto.
Na letra A ele fala, os pares de ação e reação podem ser formados exclusivamente por forças de contato. Gente, isso não é verdade. Ação e reação não precisa necessariamente ser contato. Eu tenho a força elétrica, a força magnética, por exemplo, que não são forças de contato. Cargas de mesmo sinal se repelem e polos de mesmo nome, né? Os dois polos norte ou dois polos sul do ímã também se repelem. Então, não é necessariamente uma força de contato. Ele está equivocado aí. Na letra B ele fala, forças de ação e reação sempre se anulam. Bom, primeiro essa palavra sempre que a gente vê todos, sempre, a gente já fica com o pé atrás, né? Eu sempre falo isso para vocês. Mas força de ação e reação não se anula, porque elas atuam em corpos diferentes. Então, não tem como elas se anularem. Na letra C, ele fala, a força normal é a reação da força-peso aplicada por um corpo sobre uma superfície. Também não, né, gente? A reação do peso está na Terra. Vamos imaginar aqui que imagina que isso seja uma mesa e que isso seja um objeto sobre a mesa. Sobre esse objeto, ele tem massa, então ele vai ter a força peso vertical e para baixo. Como ele está empurrando a mesa está reagindo com a reação normal de apoio sobre ele. Então, normal e peso são forças sobre o mesmo objeto. Não tem como ser ação e reação. Onde que está a reação da força normal? A normal é a reação do quê? Da mesa. O empurrão que o objeto está dando na mesa, a mesa está reagindo sobre o objeto. Então, está aí onde está a reação da normal, ou a normal, chama reação normal de apoio, a normal que é a reação. E a reação do peso? Peso é a atração com que a Terra atinge os corpos para si. A reação do peso está lá no centro da Terra, né? Então, normal e peso não são nem nunca serão par ação e reação. Na letra D, as forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo. É o que a gente acabou de falar. No mesmo corpo, não. Elas são em corpos distintos. Senão, não teria aplicação de força. As forças andam aos pares na natureza. Então, toda força se anularia com a sua própria reação. E, como estão aplicadas em corpos diferentes, as forças de ação e reação não se equilibram. Verdade, apesar de elas terem o mesmo módulo e mesma direção em sentidos opostos, elas nunca vão se equilibrar. Por quê? Porque elas estão em corpos diferentes, letra E. Na 6, fala aí, as duas forças representadas a seguir podem constituir um par ação e reação? Justifique. Não, né, gente? Por quê? Porque elas estão aplicadas no mesmo corpo e a ação e reação atuam em corpos distintos. Então, F1 e F2 não podem ser força de ação e reação porque elas estão no mesmo corpo. Então, é isso, gente. Com isso, a gente concluiu a semana 5 do PET 2. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se gostou, deixa um joinha aí para nós e até semana que vem.